Capítulo 13 da Cidade e as Serras, de José Maria Dessa de Queiroz. Esta gravação LibriVox está em domínio público. Capítulo 13. Ai de mim! A festa do meu aniversário não se passou com brilho, nem com alegria. Quando o meu príncipe entrou na sala, com uma elegância, onde eu sentia as malas de Paris abertas na véspera, uma rosa branca no jaquetão preto, bolete branco lavrado e trespassado, copiosa gravata de seda branca, tufando e presa por uma pérola negra, já todos os convidados estavam na sala. O Dom Teotónio, o Ricardo Veloso, o Dr. Alípio, o Gordo Melo Rebelo, de Sandofim, os dois manos Albergarias, da Quinta da Loja. Todos de pé, num pelotão cerrado. Em torno do sofá, onde a tia Vicência se instalara, um magotezinho de cadeiras reunira as senhoras. A Beatriz Veloso, de caça branca sobre seda que a tornava mais aérea e magra, com a sua trunfa imensa de cabelo riçado. As duas Rojões, com a tia Adelaide Rojão, vermelhinhas como camoesas, ambas de branco. E a mulher do Dr. Alípio, de preto, esplêndida como uma Vênus rústica. E foi na sala como se realmente entrasse um príncipe. Desses países do norte, onde os príncipes estão magníficos, muito distantes dos homens e aterram as gentes. Um silêncio, como se o teto de carvalho descesse, nos esmagava, e todos os olhos se enristaram contra o meu desgraçado Jacinto, como numa caçada hindu, quando à orla da floresta surge o tigre real. Debalde, nas confusas, apressadas apresentações com que eu o levava através da sala, os seus apertos de mão, os sorrisos, o vago murmúrio da sua honra, do seu prazer, foram repassados de simpatia, de simplicidade. Todos os cavalheiros permaneciam reservados, observando o príncipe que subira à serra. E as senhoras mais se aconchegavam à sombra da tia Vicência, como ovelhas à volta do pastor, quando na altura assoma o lobo. Eu, já inquieto, lancei o Dom Teotónio, o mais ornamental daqueles cavalheiros. O senhor Dom Teotónio foi muito amável em vir, Jacinto. Raras vezes sai da sua linda casa da Abrujeira. O digno Dom Teotónio sorriu, cofiando os espessos bigodes brancos de velho brigadeiro. Vossa Excelência chegou diretamente de Viena? Não, Jacinto viera diretamente de Paris, com o amigo Zé Fernandes. Dom Teotónio insistiu. Mas certamente visita muitas vezes Viena. Jacinto sorria surpreendido. Viena? Porquê? Não, há mais de 15 anos que não vou a Viena. O fidalgo murmurou um lento ah e ficou calado, de pálpebras baixas, como revolvendo análises profundas, com as mãos cruzadas sobre as abas da longa sobrecasaca azul. Eu então, vigilante, lancei o Dr. Alípio. O nosso doutor, meu caro Jacinto, é o mais poderoso e influente de todo o distrito. O doutor curvou a cabeça bem feita, com um belo cabelo preto, admiravelmente alisado e lustroso. Mas a tia Vicência, que se erguera do sofá, chamava o meu príncipe, porque o Manuel anunciara ao jantar mudamente, mostrando apenas, à porta da sala, a sua corpulenta pessoa, entiriçado e vermelho. À mesa, um dos pudins, as travessas de doce de ovos, os antigos vinhos da Madeira e do Porto, nas suas pesadas garrafas de cristal lapidado, fundiam com felicidade os seus tons ricos e quentes. Jacinto ficou entre a tia Vicência e uma das Rojões, a Luizinha, sua afilhada, que, por costume velho, quando jantava em Guiães, sempre se colocava à sombra da sua boa madrinha. E a sopa, que era de galinha com macarrão, foi comida num tão largo e pesado silêncio que eu, na ânsia de o quebrar, exclamei ao acaso, sem pensar que me achava em Guiães depois de tanto tempo e em minha própria casa. Deliciosa esta sopa! Jacinto ecoou. Divina! Mas como todos os convidados certamente estranharam este meu brado e a excessiva admiração de Jacinto, o silêncio, carregado de cerimónia, mais se carregou de embaraço. Felizmente a tia Vicência, com aquele seu bom sorriso, observou que Jacinto parecia gostar da comida portuguesa. E eu, sempre no intuito de animar a conversa, nem deixei que o meu príncipe confirmasse o seu amor da cozinha vernácula e gritei. Como gostar? Mas é que delira! Pudera!
tanto tempo em Paris, privado dos piteus lusitanos. E como ditosamente me lembrara o prato de arroz doce preparado na ocasião do natalício de Jacinto pelo cozinheiro do 202, contei a história profusamente, exagerando, afirmando que esse arroz doce continha foie gras e que sobre a sua ornamentada pirâmide flutuava a bandeira tricolor por cima do busto do conde de Chambord. Mas o arroz doce de Paris, assim estragado, tão longe da serra, não interessara a ninguém. Puxou apenas alguns sorrisos de polida condescendência, quando eu, alternadamente, me voltava para um cavalheiro, para uma senhora, insistindo, exclamando: "Extraordinário, hein?" Então Teotónio observou misteriosamente que o cozinheiro sabia para quem cozinhava. E a bela mulher do Dr. Alípio ousou murmurar, corando: "Havia de ser bonito prato, e talvez não fosse mau." Eu, sempre na ânsia de espiritualizar o banquete, de produzir conversação, ataquei com desabrida alegria a senhora Dona Luísa por ela assim defender a profanação do nosso grande acepip nacional. Mas, pobre de mim, tão excessiva e ruidosamente interpelei a formosa senhora que ela se enconchou, emudeceu, toda corada e mais formosa assim. E outro silêncio se abatia sobre a mesa, como uma névoa, quando a tia Vicência Providencial se desculpou para com Jacinto de não ter peixe. Mas que, ali na serra era impossível, ainda a peso de ouro, ter peixe, a não ser a pescada salgada ou o bacalhau. O excelente rojão, com aquele seu modo tão suave que cada sílaba para correr mais docemente parecia lubrificada com óleos santos, lembrou que o senhor Dom Jacinto possuía uma larga faixa do Rio Douro com privilégio para a pesca do sável. Jacinto não sabia, nem imaginava que houvesse sáveis. O Dr. Alípio não se admirava, porque essas pescas tinham sido vendidas ao cunha brasileiro há 20 anos na mocidade do senhor Dom Jacinto. E hoje, segundo o Dom Teotónio, não valiam 2000 réis, se já não há sáveis. E a propósito das antigas pescas do Douro, se ia formando em torno da mesa, entre os homens mais vizinhos, lentas cavaqueiras rurais, que as senhoras aproveitavam para cochichar no desabafo daquele silêncio cerimonioso que viera pesando cada vez mais desde a sopa até aos frangos guisados. Receoso de que essa orla de murmúrios lentos, sem brilho e sem alegria, se estabelecesse de novo, me balancei para animar a interpelar Jacinto, recordando a famosa aventura do peixe da Dalmácia encalhado no ascensor. E isso foi uma das melhores histórias que nos sucederam em Paris. O Jacinto, por causa de um peixe muito raro que lhe mandara o grão-duque Casimiro, dava uma magnífica ceia a que o grão-duque Casimiro, o irmão do imperador. Todos os olhos se desviaram para o meu Jacinto, que se servia de ervilhas, e o melo rebelo quase se engasgou num sorvo precipitado ao copo para contemplar no meu amigo algum reflexo do grão-duque. E eu contei, com profusão, o peixe encalhado, o grão-duque pescando, o anzol feito com um gancho da princesa de Carmã, o duque de Marisac caindo quase no poço do elevador. Mas não se produziu um único riso, e a atenção mesma era dada com esforço, por cortesia. De balde eu arremessava aqueles nomes magníficos de príncipes e princesas, misturados a coisas picarescas. Nenhum dos meus convidados compreendia o maquinismo do elevador, um prato encalhado num poço negro. Perante o gancho da princesa, as albergarias baixaram os olhos. E a minha deliciosa história morreu numa reticência ainda mais regelada pela exclamação inocente da tia Vicência. "Oh, filho, que coisas!" Mas como Jacinto se enfornhara de repente numa larga conversa com a Luizinha Rojão, que ria toda luminosa e palradora, todos, como libertados do peso cerimonioso da sua presença augusta, se lançaram nas conversinhas discretas a que o champanhe, agora depois do assado, dava mais viveza. Eram os soturnos murmúrios em torno da mesa que definitivamente se perpetuavam. Foi então que desisti de animar o jantar. Mergulhei com a bela mulher do Dr. Alípio na grande questão social desses tempos indianos, o casamento da Dona Amélia de Noronha com o feitor. E eu defendi à Dona Amélia os direitos do amor quando se alargou um silêncio, e era Jacinto que se debruçava de copo na mão,
Velho amigo Zé Fernandes, à tua, muitos e bons, e sempre em companhia de tua tia e minha senhora, a quem peço para saudar. Todos os copos, onde a espuma morria sobre um fundo de champanhe, se ergueram num largo rumor de amizade e boa vizinhança. Eu acenei ao Manuel vivamente para encher os copos, e logo, também de pé, atirando para trás a sobrecasaca. Meus senhores, peço uma grande saúde para o meu velho amigo Jacinto, que pela primeira vez honra esta casa fraternal. Que digo eu, que pela primeira vez honra com a sua presença a sua querida pátria, e que por cá fique, pelas serras, muitos anos, todos bons. À tua, meu velho. Outro rumor correu pela mesa, mas cerimonioso e sereno. A nossa oratória, positivamente, não incendiara as imaginações. A tia Vicência fez tilintar o seu copo, quase vazio, com o de Jacinto, que tocou no copo da sua vizinha, a Luizinha Rojão, toda resplandecente e mais vermelha que uma peónia. Depois foi um encadeamento de saúdes, com os copos quase vazios, entre todos os convidados, sem esquecer o tio Adrião e o abade, ambos ausentes, ambos com furúnculos. E a tia Vicência espalhava aquele olhar que prepara o erguer, o arrastar das cadeiras, quando Dom Teotónio, erguendo o seu copo de vinho do Porto, com a outra mão apoiada à mesa, meio erguido, chamou Jacinto e, numa voz respeitosa, quase cava. Esta é toda particular e entre nós. Brindo o ausente. Esvaziou o copo, como em religião, pontificando. Jacinto bebeu assombrado, sem compreender. As cadeiras arrastavam. Eu dei o braço à tia Albergaria. E só compreendi na sala, quando o doutor Alípio, com a sua chávena de café e o charuto fumegante, me disse, num daqueles seus olhares finos, que lhe valiam a alcunha de doutor Agudo. Espero que ao menos, cá por Guiães, não se erga de novo a forca. E o mesmo fino olhar me indicava o Dom Teotónio, que arrastara Jacinto para entre as cortinas de uma janela e discorria, com um ar de fé e de mistério. Era o miguelismo, por Deus. O bom Dom Teotónio considerava Jacinto como um hereditário, ferrenho miguelista, e na sua inesperada vinda ao seu solar de Tormes, entrevia uma missão política, o começo de uma propaganda enérgica e o primeiro passo para uma tentativa de restauração. E na reserva daqueles cavalheiros, ante o meu príncipe, eu senti então a suspeita liberal, o receio de uma influência rica, nova, nas eleições próximas e a nascente irritação contra as velhas ideias, representadas naquele moço tão rico, de civilização tão superior. Quase entornei o café na alegre surpresa daquela sandice. E retive o mel rebelo que repunha a chávena vazia na bandeja. Fitei com um pouco de riso o doutor Agudo. Então, francamente, os amigos imaginam que o Jacinto veio para Tormes trabalhar no miguelismo? Muito sério, o Melo Rebelo chegou o seu grosso bigode à minha orelha. Até corre, como certo, que o príncipe Dom Miguel está com ele em Tormes. E como eu os considerava esgazeado, o doutor Alípio, tão agudo, confirmou. É o que corre, disfarçado em criado. Em criado? Oh, santo Deus! Era o Batista! Justamente, Ricardo Veloso veio, puxando do seu cigarrinho, para o acender no meu charuto. E o bom Rebelo logo invocou o seu testemunho. Pois não corria que o filho de Dom Miguel estava em Tormes escondido. Disfarçado em lacaio, confirmou logo o digno Rebelo. Acendeu o cigarro, soprando o fumo e erguendo muitas sobrancelhas meditativas. Se assim é, lá me parece desplante. Que eu não desgostava de ouvir. Dizem que é bonito moço, bem apessoado. Mas enfim, meu tio João Vaz Rebelo foi partido às postas, a machado nas prisões de Almeida. E se recomeçam essas questões, mal. Ora, o seu amigo emudeceu. Jacinto, que se libertara do velho Dom Teotónio e ainda conservava um resto de riso, de assombro divertido, vinha para mim desabafar. Extraordinário! Vejo que aqui na serra ainda se conservam, sem uma ruga, as velhas e boas ideias. Imediatamente, sem se conter, Melo Rebelo acudiu. É conforme o que Vossa Excelência chama boas ideias.
E eu, agora furioso com aquela disparatada invenção que cercava de hostilidade o meu pobre Jacinto, estragava aquela amável noite de anos, intervim vivamente. Tu jogas o voltarete, Jacinto, não jogas? Então vamos arranjar 2 mesas. O Dom Teotónio há de querer cartas. E arrastei Jacinto para as senhoras, que de novo se aninhavam à sombra da tia Vicência, estabelecida no seu canto do sofá. Todas decalavam, parecia encolherem-se com a aparição do meu príncipe, como pombas avistando o abutre. E deixei o temido homem, afirmando à mulher do doutor Alípio, um pouco desgarrada do bando das aves tímidas, que lhe dera grande prazer aquela ocasião de conhecer as suas vizinhas de Tormes. Ela abrira nervosamente o leque, sorria, e nunca de certo Jacinto admirara na cidade uma boca mais vermelha, dentinhos mais rutilantes. Mas depois de organizar a mesa do voltarete, tive de abancar eu para substituir o Manuel Albergaria, que era dispéptico, se declarara afrontado e desejava respirar um momento na varanda. Todos aqueles cavalheiros, de resto, se queixavam de calor. Mandei abrir as janelas que davam sobre as mimosas do pátio. O Veloso, ao baralhar, parava, bufando, como oprimido. Está abafado. Ainda temos trovoada. E o doutor Alípio, inquieto, porque tinha 1 hora de estrada até casa e uma das éguas da caleche era escabriada, correu à janela espreitar o céu que enegrecera, morno e pesado. Com efeito, vai cair água. As hastes das mimosas ramalhavam, arrepiadas, e o ar que agitava as cortinas era intermitente, estonteado. De certo, na sala, entre as senhoras, surgira a mesma inquietação, porque a tia Albergaria apareceu, avisando o Mano Jorge. Era prudente pensar em partir, a noite ameaçava. E o doutor Alípio, puxando o relógio, propôs que, levantada aquela remissa, se preparasse a marcha. Justamente, o Albergaria recolhia da varanda desafrontado, aliviado com um cálice de genebra. E retomou as suas cartas, anunciando também que vinha aí uma trovoada valente. Voltando à sala, encontrei Jacinto muito alegre entre as senhoras, que se familiarizaram, escutando cheias de riso e gosto a história da sua chegada a Tormes, sem malas, sem criados, tão desprovido que dormira com a camisa da caseira. Mas a minha pobre noite de anos findava desorganizada. A tia Albergaria rondava de janela em janela, assustada, com a volta à roqueirinha, espreitando a treva abafada. Calçando lentamente as luvas, a bela mulher do doutor Alípio perguntava se ainda havia a remissa. E a tia Vicência apressara ao chá, que o Manuel, seguido pelas Gertrudes, com a bandeja de bolos, já começara a servir às senhoras. Jacinto, de pé, oferecendo chávenas, gracejava. Então, tanta pressa, tanto medo, por causa de uma trovoadazinha? Elas replicavam, familiarizadas, numa crescente simpatia pelo meu príncipe. Ora, o senhor fala bem, porque fica debaixo de telhas. Sempre o queríamos ver, se fosse agora para Tormes, com esta noite cerrada. O voltarete findara nas 2 mesas, e aqueles cavalheiros das janelas gritavam ordens para o pátio negro, onde as carruagens esperavam atreladas. Desce a cabeça da Vitória, ó Diogo! Acende o lampião, Pedro, sempre ajuda à luz das lanternas. A criada Quitéria chegava à porta com os braços carregados de chales, de mantilhas de renda. Como uma das albergarias ia no assento de diante na Vitória, eu corria buscar o meu casaco de borracha para ela se abrigar se a chuva viesse. E só o Dom Teotónio, que tinha até casa apenas meia légua de estrada boa, se não apressava, filado outra vez no meu príncipe, que levava para os cantos mais solitários, em conversas profundas que o seu dedo solene, espetado, sublinhava gravemente. Mas a tia Albergaria gritou que já chovia. E então foi uma pressa das senhoras que beijocavam vivamente a tia Vicência, enquanto os homens, na antecâmara, enfiavam assodadamente os paletós. Jacinto e eu descemos ao pátio para acompanhar aquela debandada. E uma a uma, a traquitana do doutor Alípio, a Vitória das Albergarias, a velha e imensa caleche dos Velosos, rolaram sob a noite entre os nossos desejos de boa jornada. Por fim, Dom Teotónio calçou as luvas pretas e entrou para a sua caleche, dizendo a Jacinto:
Pois, primo e amigo, Deus permita que, do nosso encontro e do mais que se passara, algum bem resulte a esta terra. Subindo a escada, o meu príncipe desabafou. Esse Teotónio é extraordinário. Sabe-se o descobri por fim, que me toma por um miguelista e imagina que eu vim para Tormes preparar a restauração de Dom Miguel. E tu? Eu fiquei tão espantado que nem o desiludi. Pois sabe mais, meu pobre amigo. Todos pensam o mesmo, estão desconfiados e receiam ver de novo erguidas as forcas em Guiães. E corre que tu tens o príncipe Dom Miguel escondido em Tormes, disfarçado em criado. E sabes quem ele é? O Batista. Isso é sublime, murmurou Jacinto, com os grandes olhos abertos. Na sala, a tia Vicência nos esperava desconsolada, entre todas as luzes que ardiam ainda no silêncio e paz do serão debandado. Ora, uma coisa assim, nem querem ficar para tomar um copinho de geleia, um cálice de vinho do Porto. Esteve tudo muito desanimado, tia Vicência, exclamei, desafogando o meu tédio. Todo esse mulherio emudeceu, os amigos com um ar desconfiado. Jacinto protestou, muito divertido, muito sincero. Não, pelo contrário, gostei imenso, excelente gente e tão simples. Todas estas raparigas me pareceram ótimas e tão frescas, tão alegres. Vou ter aqui bons amigos quando verificarem que não sou miguelista. Então contámos à tia Vicência a prodigiosa história de Dom Miguel escondido em Tormes. Ela ria. Que coisa! E mau seria. Mas o senhor Jacinto não é. Eu, minha senhora, sou socialista. Acudi, explicando à tia Vicência que socialista era ser pelos pobres. A doce senhora considerava esse partido o melhor, o verdadeiro. O meu Afonso, que Deus haja, era liberal. Meu pai também, e até amigo do Duque da Terceira. Mas um rude trovão rolou, atroou a noite negra, e uma bática d'água cantou nos vidros e nas pedras da varanda. Santa Bárbara! Gritou a tia Vicência. Ai, aquela pobre gente! Até estou com cuidado! As rojões que vão na Vitória! E correu para o quarto, na sua pressa de acender as 2 velas costumadas no oratório, ainda antes de ir guardar as pratas e rezar o terço com as Gertrudes. Fim do capítulo 13. Capítulo 14 da Cidade e as Serras de José Maria Dessa de Queiroz. Esta gravação de LibriVox está em domínio público. Capítulo 14. Ao outro dia, depois do almoço, eu e Jacinto montámos a cavalo para um grande passeio até à Flor da Malva, a saber do meu tio Adrião e do seu furúnculo. E sentia uma curiosidade interessada e até inquieta de testemunhar a impressão que daria ao meu príncipe aquela nossa prima Joaninha, que era o orgulho da nossa casa. Já nessa manhã, andando todos no jardim a escolher uma bela rosa-chá para a botoeira do meu príncipe, a tia Vicência celebrara com tanto fervor a beleza, a graça, a caridade e a doçura da sua sobrinha toda amada que eu protestei. Oh, tia Vicência! Olhe que esses elogios todos competem apenas à Virgem Maria. A tia Vicência está a cair em pecado de idolatria. O Jacinto depois vai encontrar uma criatura apenas humana e tem um desapontamento tremendo. E agora, trotando pela fácil estrada de Sandofim, lembrava-me aquela manhã, no 202, em que Jacinto encontrara o retrato dela no meu quarto e lhe chamara uma lavradeirona. Com efeito, era grande e forte a Joaninha, mas a fotografia datava do seu tempo de viço rústico, quando ela era apenas uma bela, forte e sã planta da serra. Agora entrava nos 25 e já pensava e sentia, e a alma que nela se formara afinara, amaciara e espiritualizara o seu esplendor rubicundo. Amanhã, com o céu todo purificado pela trovoada da véspera, e as terras reverdecidas e lavradas pelos chuviscos ligeiros, oferecia uma doçura luminosa, fina, fresca, que tornava doce, como diz o velho Eurípides, ou o velho Sófocles, mover o corpo e deixar a alma preguiçar, sem pressa nem cuidados. A estrada não tinha sombra,
mas o sol batia muito de leve e roçava-nos com uma carícia quase alada. O vale parecia a Jacinto, que nunca ali passara, uma pintura da escola francesa do século XVIII. Tão graciosamente nele ondulavam as terras verdes, e com tanta paz e frescura corria o risonho serpão, e tão afáveis e prometedores de fartura e contentamento alvejavam os casais nas verduras tenras. Os nossos cavalos caminhavam num passo pensativo, gozando também a paz da manhã adorável. E não sei, nunca soube, que plantazinhas silvestres e escondidas espalhavam um delicado aroma que eu tantas vezes sentira naquele caminho ao começar o outono. Que delicioso dia, murmurou Jacinto. Este caminho para a flor da malva é o caminho do céu. Oh, Zé Fernandes, de que é este cheirinho tão doce, tão bom? Eu sorri com um certo pensamento. Não sei, é talvez já o cheiro do céu. Depois, parando o cavalo, apontei com o chicote para o vale. Olha, acolá, onde está aquela fila de olmos e há o riacho, já são terras do tio Adrião. Tem ali um pomar que dá os pêssegos mais deliciosos de Portugal. Hei de pedir à prima Joaninha que te mande um cesto deles. E o doce que ela faz com esses pêssegos, menino, é alguma coisa de celeste. Também lhe hei de pedir que te mande o doce. E ele ria. Será explorar demais a prima Joaninha. E eu, porquê, recordei e atirei ao meu príncipe estes 2 versos de uma balada cavaleiresca, composta em Coimbra pelo meu pobre amigo Procópio. Manda-lhe um cervo querido, bem-ajas dona formosa, e que lhe entregue um anel, e com um anel uma rosa. Jacinto riu alegremente. Zé Fernandes, seria excessivo só por causa de meia dúzia de pêssegos e de um boião de doce. Assim ríamos, quando apareceu à volta da estrada o longo muro da Quinta dos Velosos e depois a capelinha de São José de Sandofim. E imediatamente piquei para o largo, para a taverna do Torto, por causa daquele vinhinho branco que sempre, quando por ali a levo, a minha alma me pede. O meu príncipe reprovou, indignado. Oh, Zé Fernandes, pois tu, a esta hora, depois do almoço, vais beber vinho branco? É um costumezinho antigo. Aqui há a taverninha do Torto, um decilitrozinho, a almazinha acima o pede. E parámos. Eu gritei pelo Manuel, que apareceu, rebolando a sua grossa pança sobre as pernas tortas com a infusa verde e um copo. 2 copos, torto amigo, que aqui este cavalheiro também aprecia. Depois de um pálido protesto, o meu príncipe também quis. Mirou o límpido e dourado vinho ao sol, provou e esvaziou o copo com uma delícia e um estalinho de alto apreço. Delicioso vinho! Hei de querer deste vinho em Tormes. É perfeito. Hein? Fresquinho, leve, aromático, alegrador, todo alma. Enche lá outra vez os copos, amigo torto. Este cavalheiro aqui é o senhor Dom Jacinto, o fidalgo de Tormes. Então, de trás da ombreira da taverna, uma grande voz bradou, calvamente, solenemente. Bendito seja o pai dos pobres! E um estranho velho, de longos cabelos brancos, barbas brancas que lhe comiam a face cor de tijolo, assomou no vão da porta, apoiado a um bordão, com uma caixa de lata a tiracolo, e cravou em Jacinto 2 olhinhos de um brilho negro que faiscavam. Era o tio João Torrado, o profeta da serra. Logo lhe estendi a mão, que ele apertou, sem despegar de Jacinto os olhos que se dilatavam mais negros. Mandei vir outro copo, apresentei Jacinto, que corara embaraçado. Pois aqui o tenho, o senhor de Tormes, que fez por aí todo esse bem à pobreza. O velho atirou para ele bruscamente o braço, que saía cabeludo e quase negro de uma manga muito curta. A mão! E quando Jacinto lhe a deu, depois de arrancar vivamente a luva, João Torrado longamente lhe a reteve com um sacudir lento e pensativo, murmurando: Mão real, mão de dar, mão de quem vem de cima, mão já rara. Depois tomou o copo que lhe oferecia ao torto, bebeu com imensa lentidão, limpou as barbas, deu um jeito à correia que lhe prendia a caixa de lata e, batendo com a ponta do cajado no chão: Pois louvado seja o Senhor Jesus Cristo, por aqui me trouxe, que não o meu dia
e vi o homem. Eu, então, debrucei-me para ele mais em confidência. Mas, ó tio João, ouça cá. Sempre é certo você dizer por aí, pelos sítios, que o rei Dom Sebastião voltara. O pitoresco velho apoiou as duas mãos sobre o cajado, o queixo de espalhada barba sobre as mãos, e murmurava sem nos olhar, como seguindo a percussão dos seus pensamentos. Talvez voltasse, talvez não voltasse. Não se sabe quem vai, nem quem vem. A gente vê os corpos, mas não vê as almas que estão dentro. Há corpos de agora com almas de outrora. Corpo é vestido, alma é pessoa. Na feira da Roqueirinha, quem sabe com quantos reis antigos se topa quando se anda aos encontrões entre os vaqueiros. Em ruim corpo se esconde, bom senhora. E como ele findara no murmúrio, eu, atirando um olhar a Jacinto, e para gozarmos aqueles estranhos, pitorescos modos de vidente, insisti. Mas, ó tio João, você realmente, em sua consciência, pensa que o rei Dom Sebastião não morreu na batalha? O velho ergueu para mim a face que se enrugara numa desconfiança. Essas coisas são muito antigas e não calham bem aqui à porta do torto. O vinho era bom e Vossa Senhoria tem pressa, meu menino. A flor da malva, lá tem o paizinho doente. Mas o mal já vai pela serra abaixo com a inchação às costas. Dá gosto ver quem dá gosto aos tristes. Por cima de Tormes há uma estrela clara. E é trotar, que o dia está lindo. Com a magra mão, lançou um gesto para que seguíssemos. E já passávamos o cruzeiro, quando o seu brado ardente de novo revoou com solenidade cava. Bendito seja o pai dos pobres. Direito, no meio da estrada, erguia o cajado como dirigindo as aclamações de um povo. E Jacinto pasmava de quem ainda houvesse no reino um sebastianista. Todos o somos ainda em Portugal, Jacinto. Na serra ou na cidade, cada um espera o seu Dom Sebastião. Até a lotaria da misericórdia é uma forma do sebastianismo. Eu, todas as manhãs, mesmo sem ser de nevoeiro, espreito a ver se chega ao meu. Ou antes, a minha, porque eu espero uma Dona Sebastiana. E tu, Felizardo? Eu, uma Dona Sebastiana, estou muito velho, Zé Fernandes. Sou o último Jacinto, ponto final. Que casa é aquela com os 2 torreões? A flor da malva. Jacinto tirou o relógio. São 3 horas, gastámos 1h30, mas foi um belo passeio e instrutivo. É lindo este sítio. Sobre um outeirinho, afastada da estrada por um arvoredo que o muro cerrava e dominando, a flor da malva voltava para o oriente e para o sol a sua longa fachada com os 2 torreões quadrados, onde as janelas de varanda eram emolduradas em azulejos. O grande portão de ferro, ladeado por 2 bancos de pedra, ficava ao fundo do terreirinho, onde um imenso castanheiro derramava verdura e sombra. Sentado sobre as fortes raízes descarnadas da grande árvore, um pequeno esperava segurando um burro pela arreata. Está por aí o Manuel da Porta? Ainda agora subiu pela alameda. Bem, empurra lá o portão. E subimos por uma curta avenida de velhas árvores até outro terreiro com um alpendre, uma casa de moços toda coberta de eras e uma casota de cão, de onde saltou, com um rumor de correntes arrastadas, um molosso, o Tritão, que eu logo sosseguei, fazendo-lhe reconhecer o seu velho amigo Zé Fernandes. E o Manuel da Porta correu da fonte, onde enchia um grande balde para nos segurar os cavalos. Como está o tio Adrião? Surdo, o excelente Manuel sorriu deleitado. E então, Vossa Excelência, bem? A senhora Dona Joaninha ainda agora andava no laranjal com o pequeno da Josefa. Seguimos por ruazinhas bem areadas, orladas de alfazema e bucho alto, enquanto eu contava ao meu príncipe que aquele pequenito da Josefa era um afilhadinho da prima Joana, e agora o seu encanto e cuidado todo. Esta minha santa prima, apesar de solteira, tem aí pela freguesia uma verdadeira filharada. E não é só dar-lhe roupas e presentes e ajudar as mães, mas até os lava e os penteia e lhes trata as tosses. Nunca a encontro sem alguma criancita ao colo.
Agora anda na paixão deste Josézinho. Mas quando chegámos ao Laranjal, à beira da larga rua da quinta que levava ao tanque, de balde procurei e me embrenhei e até gritei: Ei, prima Joaninha! Talvez esteja lá para baixo, para o tanque. Descemos a rua entre árvores que a cobriam com as densas ramas encruzadas. Uma fresca, límpida água de rega corria e luzia num caneiro de pedra. Entre os troncos, as roceiras bravas ainda tinham uma frescura de verão. E o pequeno campo que se avistava para além rebrilhava com doçura, todo amarelo e branco, dos malmequeres e botões de ouro. O tanque redondo fora esvaziado para se lavar, e agora de novo o repuxo o ia enchendo de uma água muito clara, ainda baixa, onde os peixes vermelhos se agitavam na alegria de recuperarem o seu pequeno oceano. Sobre um dos bancos de pedra que circundavam o tanque pousava um cesto cheio de dálias cortadas. E um moço que sobre uma escada podava as camélias vira a senhora Dona Joana seguir para o lado da parreira. Marchámos para a parreira, ainda toda carregada de uva preta. Duas mulheres, longe, ensaboavam no lavadoiro, na sombra de grandes nogueiras. Gritei: E lá, vocês viram por aí a senhora Dona Joana? Uma das moças desganiçou a voz, que se perdeu no vasto ar luminoso e doce. Bem, vamos para casa. Não podemos farejar assim toda a tarde. É uma bela quinta, murmurava o meu príncipe encantado. Magnífica e bem tratada. O tio Adrião tem um feitor excelente, não é o teu Melchior. Observa, aprende, lavrador. Olha aquele cebolinho. Passámos pela horta, uma horta ajardinada, como a sonhar ao meu príncipe, com os seus talhões debruados de alfazema e madressilvas enroscadas nos pilares de pedra que faziam ruazinhas frescas toldadas de parra densa. E demos volta à capela, onde crescia, aos dois lados da porta, uma roceira chá com uma rosa única, muito aberta, e uma moita de baunilha, onde Jacinto apanhou um raminho para cheirar. Depois entramos no terraço em frente da casa, com a sua balustrada de pedra toda enrodilhada de jasmineiros amarelos. A porta envidraçada estava aberta, e subimos pela escadaria de pedra no imenso silêncio em que toda a flor da malva repousava até à antecâmara de altos tetos apainelados com longos bancos de pau, onde desmaiavam na sua velha pintura as complicadas armas dos cerqueiras. Empurrei a porta de uma outra sala, que tinha as janelas da varanda abertas, cada uma com uma gaiola de um canário. É curioso, exclamou Jacinto. Parece o meu presépio e as minhas cadeiras. E com efeito, sobre uma cômoda antiga, com os bronzes antigos, pousava um presépio semelhante ao da livraria de Jacinto. E as cadeiras de couro lavrado tinham, como as que ele descobrira no sótão, umas armas sob um chapéu de cardeal. Oh, senhores, exclamei, não haverá um criado? Bati as mãos fortemente, e o mesmo doce silêncio permaneceu, muito largo, todo luminoso e arejado pelo maciço ar da quinta, apenas cortado pelo saltitar dos canários nos poleiros das gaiolas. É o palácio da bela adormecida no bosque, murmurou Jacinto, quase indignado. Dá um berro. Não, caramba, vou lá dentro. Mas à porta, que de repente se abriu, apareceu minha prima Joaninha, corada do passeio e do vivo ar, com um vestido claro um pouco aberto no pescoço, que fundia mais docemente, numa larga claridade, o esplendor branco da sua pele e o louro ondeado dos seus belos cabelos, lindamente risonha, na surpresa que alargava os seus largos luminosos olhos negros e trazendo ao colo uma criancinha, gorda e cor-de-rosa, apenas coberta com uma camisinha de grandes laços azuis. E foi assim que Jacinto, nessa tarde de setembro, na flor da malva, viu aquela com quem casou em maio, na capelinha de azulejos, quando o grande Pedro Roseira se cobrira todo de rosas. Fim do capítulo 14. Capítulo 15 da Cidade e as Serras, de José Maria Dessa de Queiroz. Esta gravação LibriVox está em domínio público. Capítulo 15.
E agora, entre roseiras que rebentam e vinhas que se vindimam, já 5 anos passaram sobre Tormes e a Serra. O meu príncipe já não é o último Jacinto, ponto final, porque naquele solar que te caíra, correm agora, com soberba vida, uma gorda e vermelha Teresinha, minha afilhada, e um Jacintinho, senhor muito da minha amizade. E pai de família, principiara a fazer-se monótono, pela perfeição da beleza moral, aquele homem tão pitoresco pela inquietação filosófica e pelos variados tormentos da fantasia insaciada. Quando ele agora, bom sabedor das coisas da lavoura, percorria comigo a quinta, em sólidas palestras agrícolas, prudentes e sem quimeras, eu quase lamentava esse outro Jacinto que colhia uma teoria em cada ramo da árvore e, riscando o ar com a bengala, planeava queijeiras de cristal e porcelana para fabricar queijinhos que custariam 200.000 réis cada um. Também a paternidade lhe despertara a responsabilidade. Jacinto possuía agora um caderno de contas, ainda pequeno, rabiscado a lápis, com falhas e papeluchos soltos entremeados, mas onde as suas despesas, as suas rendas se alinhavam, como 2 hostes disciplinadas. Visitara já as suas propriedades de Montemor, da Beira, e consertava, mobilava as velhas casas dessas propriedades para que os seus filhos, mais tarde, crescidos, encontrassem ninhos feitos. Mas onde eu reconheci que definitivamente um perfeito e ditoso equilíbrio se estabelecera na alma do meu príncipe foi quando ele, já sabido daquele primeiro e ardente fanatismo da simplicidade, entreabriu a porta de Tormes à civilização. 2 meses antes de nascer a Teresinha, uma tarde, entrou pela Avenida de Plátanos uma chiante e longa fila de carros, requisitados por toda a freguesia e acocolados de caixotes. Eram os famosos caixotes, por tanto tempo encalhados em Alba de Tormes, e que chegavam para despejar a cidade sobre a serra. Eu pensei, mau, o meu pobre Jacinto teve uma recaída. Mas os confortos mais complicados que continha aquela caixotaria temerosa foram, com surpresa minha, desviados para os sótãos imensos, para o pó da inutilidade. E o velho solar apenas se regalou com alguns tapetes sobre os seus soalhos, cortinas para as janelas desabrigadas e fundas poltronas, fundos sofás, para que os repousos, porque ele suspirara, fossem mais lentos e suaves. Atribuí esta moderação à minha prima Joaninha, que amava Tormes na sua nudez rude. Ela jurou que assim o ordenara ao seu Jacinto. Mas, decorridas semanas, tremi. Aparecera, vindo de Lisboa, um contramestre com operários e mais caixotes para instalar um telefone. Um telefone em Tormes, Jacinto. O meu príncipe explicou, com humildade. Para a casa de meu sogro, bem vês. Era razoável e carinhoso. O telefone, porém, subtilmente, mudamente, estendeu outro fio para Valverde, e Jacinto, alargando os braços, quase suplicante. Para a casa do médico, compreendes? Era prudente, mas certa manhã, em Guiães, acordei aos berros da tia Vicência. Um homem chegara, misterioso, com outros homens, trazendo arame para instalar na nossa casa o novo invento. Sosseguei a tia Vicência, jurando que essa máquina nem fazia barulho, nem trazia doenças, nem atraía as trovoadas. Mas corria Tormes. Jacinto sorriu, encolhendo os ombros. Que queres? Em Guiães está o boticário, está o carniceiro, e depois estás tu. Era fraternal, todavia pensei. Estamos perdidos. Dentro de um mês temos a pobre Joana a apertar o vestido por meio de uma máquina. Pois não. O progresso, que a intimação de Jacinto subirá a Tormes a estabelecer aquela sua maravilha, pensando talvez que conquistara mais um reino para desfiar, desceu silenciosamente, desiludido, e não avistámos mais sobre a serra a sua hirta sombra cor de ferro e de fuligem. Então compreendi que, verdadeiramente, na alma de Jacinto se estabelecera o equilíbrio da vida, e com ele a grande ventura de que tanto tempo ele fora um príncipe sem principado. E uma tarde, no pomar, encontrando o nosso velho grilo, agora reconciliado com a serra, desde que a serra lhe dera meninos para trazer às cavaleiras,
observei ao digno preto que lia o seu Fígaro, armado de imensos óculos redondos. Pois, Grilo, agora realmente bem podemos dizer que o Sr. Dom Jacinto está firme. O Grilo arredou os óculos para a testa e, levantando para o ar os 5 dedos em curva, como pétalas de uma tulipa. Sua Excelência brotou. Profundo sempre o digno preto. Sim, aquele ressequido galho de cidade plantado na serra pegara, chupara o humus do torrão herdado, criara seiva, afundara raízes, engrossara de tronco, atirara ramos, rebentara em flores, forte, sereno, ditoso, benéfico, nobre, dando frutos, derramando sombra. E abrigados pela grande árvore e por ela nutridos, 100 casais em redor a bendiziam. Fim do capítulo 15. Capítulo 16 da Cidade e as Serras, de José Maria Dessa de Queiroz. Esta gravação LibriVox está em domínio público. Capítulo 16. Muitas vezes Jacinto, durante esses anos, falara com prazer num regresso de 2, 3 meses ao 202 para mostrar Paris à prima Joaninha. E eu seria o companheiro fiel para arquivar os espantos da minha serrana ante a cidade. Depois, conveio em esperar que o Jacintinho completasse 2 anos para poder jornadear sem desconforto e apontando já com o seu dedo para as coisas da civilização. Mas quando ele, em outubro, fez esses 2 anos desejados, a prima Joaninha sentiu uma preguiça imensa, quase aterrada do comboio, do estridor da cidade, do 202 e dos seus esplendores. Estamos aqui tão bem, está um tempo tão lindo, murmurava, deitando os braços, sempre deslumbrada, ao rijo pescoço do seu Jacinto. Ele desistia logo de Paris, encantado. Vamos para abril, quando os castanheiros dos Campos Elíseos estiverem em flor. Mas em abril vieram aqueles cansaços que imobilizavam a prima Joaninha no divã, ditosa, risonha, com umas pintas na pele e o roupão mais solto. Por todo um longo ano estava desfeita a alegre aventura. Eu andava então sofrendo desocupação. As chuvas de março prometiam uma farta colheita. Uma certa Ana vaqueira, corada e bem feita, viúva, que sortia às necessidades do meu coração, partira com o irmão para o Brasil, onde ele dirigia uma venda. Desde o inverno, sentia também no corpo como um começo de ferrugem que o emperrava e, certamente, algures na minha alma, nascera uma pontinha de bolor. Depois a minha égua morreu. Partiu para Paris. Logo em Andaia, apenas pisei a doce terra de França, o meu pensamento, como um pombão velho pombal, voou ao 202. Talvez por eu ver um enorme cartaz em que uma mulher nua, com flores bacânticas nas tranças, se estorcia, segurando numa das mãos uma garrafa espumante e brandindo na outra, para o anunciar ao mundo, um novo modelo de saca-rolhas. E, ó surpresa! Eis que, logo adiante, na estação quieta e clara de Saint-Jean-de-Luz, um moço esbelto, de perfeita elegância, entra vivamente no meu compartimento e, depois de me encarar, grita: "É Fernandes!" Marisac, o Duque de Marisac, era já o 202. Com que reconhecimento lhe sacudi a mão fina, por ele me ter reconhecido. E, atirando para o canto do vagão um paletó, um maço de jornais que o escudeiro lhe passara, o bom Marisac exclamava na mesma surpresa alegre: "E Jacinto?" Contei Tormes, a serra, o seu primeiro amor pela natureza, o seu outro grande amor por minha prima, e os 2 filhos que ele trazia escarranchados no pescoço. "Ah, que canalha!" exclamou Marisac, com os olhos espetados em mim. "É capaz de ser feliz." "Espantosamente, loucamente." "Qual? Não há advérbios." "Indecentemente," murmurou Marisac muito sério. "Que canalha!" Eu, então, desejei saber do nosso rancho familiar do 202. Ele encolheu os ombros, acendendo a cigarrete. "Todo esse mundo circula." "Madame d'Oriola, continua." "Os Treves, o Efraim, continuam todos 3. Lançou um gesto lânguido.
Durante 5 anos, em Paris, tudo continua. As mulheres com um pouco mais de pó de arroz e a pele um pouco mais mole e melada. Os homens com um tanto mais de dispepsia. E tudo segue. Tivemos os anarquistas. A princesa de Carmin abalou com o acrobata do circo de inverno. E voilà! Dorna! Continua. Não o encontrei mais desde o 202, mas vejo às vezes o nome dele no boulevard, com os versos preciosos, obscenidades muito apuradas, muito subtis. E o psicólogo? Ora, como se chamava ele? Continua também, sempre com as femininices a 3,50 francos, duquesas em camisa, almas nuas, coisas que se vendem bem. Mas quando eu, encantado, ia indagar de toda ela, do grão-duque, o comboio entrou na estação de Biarritz e rapidamente, apanhando o paletó e os jornais, depois de me apertar a mão, o delicioso Marissac saltou pela portinhola que o seu criado abrira, gritando: Até Paris! Sempre Rue Cambore! Então, no compartimento solitário, bocejei com uma estranha sensação de monotonia, de saciedade, como cercado já de gentes muito vistas, murmurando histórias muito sabidas e coisas muito ditas, através de sorrisos estafados. Dos dois lados do comboio, era a longa planície monótona, sem variedade, muito miudamente cultivada, muito miudamente retalhada, de um verde de reseda, verde cinzento e apagado, onde nenhum lampejo, nem tom alegre de flor, nem acidente do solo, desmanchavam a mediocridade discreta e ordeira. Pálidos chopos, em renques pautados e finos, bordavam canaizinhos muito direitos e claros. Os casais, todos da mesma cor pardacenta, mal se elevavam do solo, mal se destacavam da verdura desbotada, como encolhidos na sua mediocridade e cautela. E o céu por cima, liso, sem uma nuvem, com o sol descorado, parecia um vasto espelho muito lavado a grande água, até que de todo se lhe safasse o esmalte e o brilho. Adormeci numa doce insipidez. Com o clima da manhã de maio, entrei em Paris, tão fresca e fina e já macia que, apesar do cansado, mergulhei com repugnância no profundo, sombrio leito do grande hotel, todo fechado de espessos veludos, grossos cordões, pesadas borlas, como um palanque de gala. Nessa profunda cova de penas, sonhei que em Tormes se construíra uma torre Eiffel e que em volta dela as senhoras da serra, as mais respeitáveis, a própria tia Albergaria, dançavam, nuas, agitando no ar saca-rolhas imensos. Com as comoções deste pesadelo, e depois o banho e o desemalar da mala, já se cercavam as 2 horas, quando enfim emergi do grande portão. Pisei, ao cabo de 5 anos, o boulevard. E imediatamente me pareceu que todos esses 5 anos eu ali permanecera à porta do grande hotel, tão estafadamente conhecido me era aquele estridente rolar da cidade, e as magras árvores, e as grossas tabuletas, e os imensos chapéus emplumados sobre tranças pintadas de amarelo, e as empertigadas sobre casacas com grossas rosetas da Legião de Honra, e os garotos, em voz rouca e baixa, oferecendo baralhos de cartas obscenas, caixas de fósforos obscenas. Santo Deus, pensei, há que anos eu estou em Paris. Comprei então num quiosque um jornal, A Voz de Paris, para que ele me contasse, durante o almoço, as novas da cidade. A mesa do quiosque desaparecia, alastrada de jornais ilustrados. E em todos se repetia a mesma mulher, sempre nua ou meia despida, ora mostrando as costelas magras de gata faminta, ora voltando para o leitor 2 tremendas nádegas. E eu outra vez murmurei, Santo Deus! No Café da Paz, o criado, lívido e com o resto de pó de arroz sobre a sua lividez, aconselhou ao meu apetite, por ser tão tarde, um linguado frito e uma costeleta. E o vinho, Sr. Conde? Chablis, Sr. Duque. Ele sorriu à minha deliciosa pilhéria, e eu abri, contente, A Voz de Paris. Na primeira coluna, através de uma prosa muito retorcida, toda em brilhos de joia barata, entrevi uma princesa nua e um capitão de dragões que soluçava. Saltei a outras colunas, onde se contavam feitos de cocotes de nomes sonoros.
Na outra página, escritores eloquentes celebravam vinhos digestivos e tónicos. Depois eram os crimes do costume. Não há nada de novo. Pus de parte a voz de Paris. E então foi, entre mim e o linguado, uma luta pavorosa. O miserável que se frigira rancorosamente contra mim não consentia que eu descolasse da sua espinha uma fibra escassa. Todo ele se ressequira numa sola impenetrável e tostada, onde a faca vergava, impotente e trêmula. Gritei pelo moço lívido, o qual, com faca mais rija, fincando no soalho os sapatos de fivela, arrancou, enfim, àquele malvado 2 tiras, finas e curtas como palitos, que engoli juntas e me esfomearam. De uma garfada, findei a costeleta e paguei 15 francos com um bom Luís de Ouro. No troco que o moço me deu, com a polidez requintada de uma civilização muito difundida, havia 2 francos falsos. E por aquele doce tarde de maio, saí para tomar no terraço um café cor de chapéu de coco que sabia à fava. Com o charuto aceso, contemplei o boulevard, àquela hora, em toda a pressa e estridor da sua grossa sociabilidade. A densa torrente dos ônibus, calhambeques, carroças, parelhas de luxo, rolava vivamente, como toda uma escura humanidade formigando entre patas e rodas numa pressa inquieta. Aquele movimento continuado e rude, bem depressa entonteceu este espírito por 5 anos afeito à quietação das terras imutáveis. Tentava então, puerilmente, repousar nalguma forma imóvel, ônibus parado, fiacre que estacara, num brusco escorregar da pileca. Mas logo algum dorso apressado se encafuava pela portinhola da tipóia, ou um cacho de figuras escuras trepava sofregamente para o ônibus. E, rápido, recomeçava o rolar retumbante. Imóveis, de certo, estavam os altos prédios hirtos, ribas de pedra e cal, que continham, disciplinavam aquela torrente ofegante. Mas da rua aos telhados, em cada varanda, por toda a fachada, eram tabuletas encimando tabuletas que outras tabuletas apertavam. E mais me cansava o perceber a tenaz incessância do trabalho latente, a devorante canseira do lucro, arquejante por trás das frontarias decorosas e mudas. Então, enquanto fumava o meu charuto, estranhamente se apossaram de mim os sentimentos que Jacinto outrora experimentara no meio da natureza e que tanto me divertiam. Ali, à porta do café, entre a indiferença e a pressa da cidade, também eu senti, como ele no campo, a vaga tristeza da minha fragilidade e da minha solidão. Bem certamente, estava ali como perdido num mundo que me não era fraternal. Quem me conhecia? Quem se interessaria por Zé Fernandes? Se eu sentisse fome e o confessasse, ninguém me daria metade do seu pão. Por mais aflitamente que a minha face revelasse uma angústia, ninguém na sua pressa pararia para me consolar. De que me serviriam também as excelências da alma, que só na alma florescem. Se eu fosse um santo, aquela turba não se importaria com a minha santidade. E se eu abrisse os braços e gritasse, ali no boulevard, ó homem, meu irmão! Os homens, mais ferozes que o lobo, ante o pobrezinho de Assis, ririam e passariam indiferentes. 2 impulsos únicos, correspondendo a 2 funções únicas, pareciam estarem vivos naquela multidão: o lucro e o gozo. Isolado entre eles e ao contágio ambiente da sua influência, em breve a minha alma se contrairia, se tornaria num duro calhau de egoísmo. Do ser que eu trouxera da serra, só restaria em pouco tempo esse calhau, e nele vivos os 2 apetites da cidade: encher a bolsa, saciar a carne. E pouco a pouco, as mesmas exagerações de Jacinto perante a natureza me invadiam perante a cidade. Aquele boulevard ressumava para mim um bafo mortal, extraído dos seus milhões de micróbios. De cada porta me parecia sair um ardil para me roubar. Em cada face, avistada à portinhola de um fiacre, suspeitava um bandido em manobra. Todas as mulheres me pareciam caiadas como sepulcros, tendo só podridão por dentro. E considerava numa melancolia funambulesca as formas de toda aquela multidão, a sua pressa áspera e vã, a afetação das atitudes,
As imensas plumas das chapeletas, as expressões postiças e falsas, a pompa dos peitos salteados, o dorso redondo dos velhos olhando as imagens obscenas das vitrines. Tudo isto era pueril, quase cômico da minha parte, mas é o que eu sentia no boulevard, pensando na necessidade de remergulhar na serra, para cá o seu puro ar se me despegasse a crosta da cidade e eu ressurgisse humano e Zé Fernândico. Então, para dissipar aquele pesadume de solidão, paguei o café e parti, lentamente, a visitar o 202. Ao passar na Madalena, diante da estação dos ônibus, pensei: que será feito de Madame Colombe? E, miséria! Pelo meu miserável ser, subiu uma curta e quente baforada de desejo bruto por aquela besta suja e magra. Era o charco onde eu me envenenara e que me envolvia nas emanações subtis do seu veneno. Depois, ao dobrar da Rua Royal para a Praça da Concórdia, topei com um robusto e possante homem que estacou, ergueu o braço, ergueu o vozeirão num modo de comando. É Fernandes! O Grão-Duque! O belo Grão-Duque, de jaquetão alvadio e chapéu tirolês cor-de-mel. Apertei com gratidão reverente a mão do príncipe, que me reconhecera. E Jacinto, em Paris? Contei Tormes, a serra, o rejuvenescimento do nosso amigo entre a natureza, a minha doce prima e os bravos pequenos que ele trazia às cavaleiras. O Grão-Duque encolheu os ombros desolado. Oh lá lá, casado na aldeia, com filharada, homem perdido. Ora, não há, e um rapaz útil que nos divertia e tinha gosto. Aquele jantar cor-de-rosa foi uma festa linda. Não se tornou a fazer nada tão brilhante em Paris. E Madame d'Oriol? Ainda há dias a vi no Palácio de Gelo. Potável, mulher ainda muito potável. Não é todavia o meu género. Adocicada, leitosa, pomadada, neva à la vanille. Ora, esse Jacinto. E Vossa Alteza, em Paris, quando mora? O formidável homem baixou a face, franzida e confidencial. Nenhuma. Paris não se aguenta. Está estragado, positivamente estragado. Nem se come. Agora é o Ernest, da Praça Gaillon. O Ernest que era maître d'hôtel do Maire. Já lá comeu? Um horror. Tudo é o Ernest agora. Onde se come? No Ernest. Qual? Ainda esta manhã lá almocei. Um horror. Uma salada chambord. Palhada. Indecentemente palhada. Não tem a noção da salada. Paris foi. Teatros, uma estupada. Mulheres, lambidas todas. Não há nada. Ainda assim, num dos teatrinhos de Montmartre, na roulotte, está uma revista que se vê. Para cá as mulheres. Engraçada, bem despida. A Celestine tem uma cantiga meio sentimental, meio porca. O amor no water closet, que diverte, tem tupete. Onde está Fernandes? No grande hotel, meu senhor. Que barraca! E o seu rei sempre bom? Curvei a cabeça. Sua Majestade, bem. Estimo, pois, Fernandes, tive prazer. Esse Jacinto é que me desola. Vá ver a revista. Boas pernas a Celestine. E tem graça o tal amor no water closet. Um rigíssimo aperto de mão e Sua Alteza subiu pesadamente para a Vitória, ainda com um aceno amável que me penhorou. Excelente homem este Grão-Duque. Mais reconciliado com Paris, atravessei para os Campos Elíseos. Em toda a sua nobre e formosa largueza, toda verde, com os castanheiros em flor, corriam, subindo, descendo, velocípedes, para contemplar aquela fialdade nova, estes inumeráveis espinhaços arqueados de gâmbias magras, agitando-se desesperadamente sobre duas rodas. Velhos gordos, de cachaça escarlate, pedalavam gordamente. Calfarros esguios, de tíbias descarnadas, fugiam numa linha esfuziada. E as mulheres, muito pintadas, de bolero curto, calções bufantes, giravam mais rapidamente ainda, no prazer equívoco da carreira, escarranchadas em hastes de ferro. E a cada instante,
outras medonhas máquinas passavam, vitórias e faetons a vapor, com uma complicação de tubos e caldeiras, torneiras e chaminés, rolando numa trepidação estridente e pesada, espalhando um grosso fedor de petróleo. Segui para o 202, pensando no que diria um grego do tempo de Fídias, se visse esta nova beleza e graça do caminhar humano. No 202, o porteiro, o velho Vian, quando me reconheceu, mostrou uma alegria enternecedora. Não se fartou de saber do casamento de Jacinto e daqueles queridos meninos. E era para ele uma felicidade que eu aparecesse, justamente quando tudo se andara limpando para a entrada da primavera. Quando penetrei na amada casa, senti mais vivamente a minha solidão. Não restava em toda ela nenhum dos costumados aspectos que fizessem reviver a velha camaradagem com o meu príncipe. Logo na antecâmara, grandes lonas cobriam as tapeçarias heroicas, e igual lona parda escondia os estofos das cadeiras e dos muros e as largas estantes de ébano da biblioteca, onde os 30.000 volumes, nobremente enfileirados como doutores num concílio, pareciam separados do mundo por aquele pano que sobre eles descera depois de finda a comédia da sua força e da sua autoridade. No gabinete de Jacinto, de sobre a mesa de escrita, desaparecera aquela confusão de instrumentozinhos de que eu perdera já a memória, e só a mecânica sumptuosa por sobre pianhas e pedestrais, recentemente espanejada, reluzia com as suas engrenagens, tubos, rodas, rigidez de metais, numa frieza inerte de inatividade definitiva das coisas desusadas, como já dispostas num museu para exemplificar a instrumentação caduca do mundo passado. Tentei mover o telefone, que se não moveu. A mola da eletricidade não acendeu nenhum lume. Todas as forças universais tinham abandonado o serviço do 202 como servos despedidos. E então, passeando através das salas, realmente me pareceu que percorria um museu de antiguidades e que mais tarde outros homens, com uma compreensão mais pura e exata da vida e da felicidade, percorreriam, como eu, longas salas atulhadas com os instrumentos da supercivilização e, como eu, encolheriam desdenhosamente os ombros ante a grande ilusão que findara, agora para sempre inútil, arrumada como um lixo histórico, guardada debaixo da lona. Quando saí do 202, tomei um fiacre, subi ao bosque de Bolonha. E apenas rolara momentos pela Avenida das Acácias, no silêncio decoroso, unicamente cortado pelo tilintar dos freios e pelas rodas vagarosas esmagando a areia, comecei a reconhecer as velhas figuras, sempre com o mesmo sorriso, o mesmo pó de arroz, as mesmas pálpebras amortecidas, os mesmos olhos farejantes, a mesma imobilidade de cera. O romancista da couraça passou numa vitória. Fixou em mim um monóculo defumado, mas permaneceu indiferente. Os bandós negros de Madame Verganha, tapando-lhe as orelhas, pareciam ainda mais furiosamente negros entre a harmonia de todo o branco que a vestia, chapéu, plumas, flores, rendas e corpete, onde o seu peito imenso se empolava como uma onda. No passeio, sob as acácias, espapado em 2 cadeiras, o diretor do boulevard mamava o resto do seu charuto. E num grande landau, Madame de Trèves continuava o seu sorriso de há 5 anos, com 2 pregazinhas mais moles aos cantos dos lábios secos. Abalei para o grande hotel, bocejando, como outrora Jacinto. E findei o meu dia de Paris no Teatro das Variedades, estonteado com uma comédia muito fina, muito aclamada, toda faiscante do mais vivo parisianismo, em que todo o enredo se arrodilhava à volta de uma cama, onde alternadamente se espojavam mulheres em camisa, sujeitos gordos em cerola, um coronel com papas de linhaça nas nádegas, cozinheiras de meias de seda bordadas e ainda mais gente, ruidosa e saltitante, a esvoziar de cio e de pilhéria. Tomei um chá melancólico no Julian, no meio de um áspero e lúgubre namoro de prostitutas fariscando a presa. Em 2 delas, de pele oleosa e cobreada, olhos oblíquos, cabelos duros e negros como clinas, senti o Oriente, a sua provocação felina. Interroguei o criado, um medonho ser, de uma obesidade balofa e lívida de enunco. O monstro explicou numa voz roufanha e surda.
mulheres de Madagascar. Foram importadas quando a França ocupou a ilha. Arrastei então por Paris dias de imenso tédio. Ao longo do boulevard, revi nas vitrines todo o luxo que já me enfartara havia 5 anos, sem uma graça nova, uma curta frescura de invenção. Nas livrarias, sem descobrir um livro, folheava centenas de volumes amarelos, onde de cada página que eu ao acaso abria, se exalava um cheiro morno de alcova e de pó de arroz, entre linhas trabalhadas com efeminada rebique, como rendas de camisas. Ao jantar, em qualquer restaurante, encontrava, ornando e disfarçando as carnes ou aves, o mesmo molho de cores e sabores de pomada que já de manhã, noutro restaurante, espelhado e dourejado, me enjoara no peixe e nos legumes. Paguei por grossos preços garrafas do nosso adstringente e rústico vinho de Torres, enobrecido com o título de chateau disto, chateau daquilo e pó postiço no gargalo. À noite, nos teatros, encontrava a cama, acostumada cama, como centro e único fim da vida, atraindo, mais fortemente que o monturo atrai os moscardos, todo um enxame de gentes estonteadas, fermentes de erotismo, zumbindo chacotas senis. Esta sordidez da planície me levou a procurar melhor aragem de espírito nas alturas da colina em Montmartre. E aí, no meio de uma multidão ofegante de senhoras, de duquesas, de generais, de todo o alto pessoal da cidade, eu recebia, do alto do palco, grossos jorros de obscenidades que faziam estremecer de gozo as orelhas cabeludas de gordos banqueiros e arfar com delícia os corpetes de Worms e de Doucet sobre os peitos postiços das nobres damas. E recolhia enjoado com tanto relento de alcova, vagamente dispéptico, com os molhos de pomada do jantar, e sobretudo descontente comigo por não me divertir, não compreender a cidade e errar através dela e da sua civilização superior com a reserva ridícula de um censor, de um catão austero. Oh, senhores, pensava, pois eu não me divertirei nesta deliciosa cidade. Entrar comigo o bolor da velhice? Passei as pontes que separam em Paris o temporal do espiritual. Mergulhei no meu doce bairro latino, evoquei, diante de certos cafés, a memória da minha Nini e, como outrora, preguiçosamente, subi as escadas da Sorbonne. Num anfiteatro, onde sentira um grosso sussurro, um homem magro, com uma testa muito branca e larga, como talhadas para alojar pensamentos altos e puros, ensinava, falando das instituições da cidade antiga. Mas mal eu entrara, o seu dizer elegante e límpido foi sufocado por gritos, urros, patadas, um tumulto rancoroso de troça bestial que saía da mocidade apinhada nos bancos, a mocidade das escolas, primavera sagrada, em que eu fora flor murcha. O professor parou, espalhando em redor um olhar frio e remexendo nas suas notas. Quando o grosso grunhido se moderou em sussurro desconfiado, ele recomeçou com alta serenidade. Todas as suas ideias eram frias e substanciais, expressas numa língua pura e forte, mas imediatamente rompe uma furiosa rajada de apitos, uivos, relínchios, cacarejos de galo, por entre magras mãos que se estendiam levantadas para estrangular as ideias. Ao meu lado, um velho, encolhido na alta gola de um McFarlane de xadrezes, contemplava o tumulto com melancolia, pingando em defluxado. Perguntei ao velho. Que querem eles? É embirração com a professora? É política? O velho abanou a cabeça, espirrando. Não, é sempre assim agora em todos os cursos. Não querem ideias. Creio que querem cançonetas. É o amor da porcaria e da troça. Então, indignado, berrei. Silêncio, brutos! E eis que um abortozinho de rapaz, amarelado e sebento, de longas melenas, umas enormes lunetas rebrilhantes, se arrebita, me fita e me berra. Celle morre! Ergui o meu grosso punho serrano. E o desgraçado, numa confusão de melenas, com sangue por toda a face, aluiu, como um montão de trapos moles, ganindo desesperadamente, enquanto o furacão de uivos e cacarejos, guinchos e silvos envolvia o professor, que cruzara os braços esperando com uma serenidade simples. Desde esse momento,
decidi abandonar a fastidiosa cidade e o único dia alegre e divertido que nela passei foi o derradeiro, comprando para os meus queridinhos de Tormes brinquedos consideráveis, tremendamente complicados pela civilização. Vapores de aço e cobre, providos de caldeiras para viajarem em tanques, leões de pele verídica rugindo pavorosamente, bonecas vestidas pela Le Verrière com fonógrafo no ventre. Finalmente abalei uma tarde, depois de lançar da minha janela sobre o boulevard as minhas despedidas à cidade. Pois adeusinho, até nunca mais. Na lama do teu vício e na poeira da tua vaidade, outra vez não me pilhas. O que tens de bom, que é o teu gênio, elegante e caro, lá o receberei na serra pelo correio. Adeusinho. Na tarde do seguinte domingo, debruçado da janela do comboio, que vagarosamente deslizava pela borda do rio Lento, num silêncio todo feito de azul e sol, avistei, na plataforma da quieta estação da minha aldeia, os senhores de Tormes, com a minha afilhada Teresa, muito vermelha, arregalando os seus soberbos olhos, e o bravo Jacintinho, que empunhava uma bandeira branca. O alvoroço ditoso com que abracei e beijei aquela tribo bem amada conviria perfeitamente a quem voltasse vivo de uma guerra distante na Tartária. Na alegria de recuperar a serra, até beijoquei o chefe Pimentinha, que a estalar de obesidade se assodava gritando ao carregador todo o cuidado com as minhas malas. Jacinto, magnífico, de grande chapéu serrano e jaqueta, de novo me abraçou. E esse Paris? Medonho! Abri depois os braços para o meu bravo Jacintinho. Então, para que é essa bandeira, meu cavaleiro? É a bandeira do castelo, declarou ele com uma bela seriedade nos seus grandes olhos. A mãe ria. Desde essa manhã, logo que soube da chegada do Tizé, apareceu de bandeira, feita pelo grilo, e não alargara mais. Com ela almoçara, com ela descera de Tormes. Bravo! E, prima Joaninha, olhe que está magnífica. Eu, também, venho daquelas peles meladas de Paris, mas acho-a triunfal. E o tio Adrião? E a tia Vicência? Tudo ótimo, gritou Jacinto. A serra, Deus louvado, prospera. E agora para cima, tu hoje ficas em Tormes para contar da civilização. No largo por trás da estação, debaixo dos eucaliptos que revi com gosto, esperavam os 3 cavalos e 2 belos burros brancos, um com cadeirinha para a Teresa, outro com um cesto de verga para meter dentro o heróico Jacintinho, um e outro servidos à estribeira por um criado. Eu ajudara a prima Joaninha a montar, quando o carregador apareceu com um maço de jornais e papéis que eu esquecera na carruagem. Era uma papelada de que me sortira na estação de Orleans, toda recheada de mulheres nuas, de historietas sujas, de parisianismo, de erotismo. Jacinto, que as reconhecera, gritou rindo. Deita isso fora! E eu atirei para um montão de lixo, ao canto do pátio, aquele pútrido rebotalho da civilização e montei. Mas ao dobrar para o caminho empinado da serra, ainda me voltei para gritar adeus ao Pimenta, de quem me esquecera. O digno chefe, debruçado sobre o monturo, apanhava, sacudia, recolhia com amor aquelas belas estampas que chegavam de Paris. Contavam as delícias de Paris, derramavam através do mundo a sedução de Paris. Em fila, começámos a subir para a serra. A tarde adoçava o seu esplendor de estio. Uma aragem trazia, como ofertados, perfumes das flores silvestres. As ramagens moviam, com um aceno de doce acolhimento, as suas folhas vivas e reluzentes. Toda a passarinhada cantava, num alvoroço de alegria e de louvor. As águas correntes, saltantes, luzidias, despediam um brilho mais vivo numa pressa mais animada. Vidraças distantes de casas amáveis flamejavam com o fulgor de ouro. A serra toda se ofertava, na sua beleza eterna e verdadeira. E, sempre adiante da nossa fila, por entre a verdura, flutuava no ar a bandeira branca que o Jacintinho não largava de dentro do seu cesto com a haste bem segura na mão. Era a bandeira do castelo, afirmara ele. E, na verdade, me parecia que, por aqueles caminhos, através da natureza campestre e mansa,
o meu príncipe, atrigueirado nas soalheiras e nos ventos da serra, a minha prima Joaninha, tão doce e risonha mãe, os 2 primeiros representantes da sua abençoada tribo, e eu, tão longe de amarguradas ilusões e de falsas delícias, trilhando um sol eterno e de eterna solidez, com a alma contente e Deus contente de nós, serenamente e seguramente subíamos para o castelo da Grã Ventura. Fim do capítulo 16. Advertência da Cidade e as Serras, de José Maria Dessa de Queiroz. Esta gravação LibriVox está em domínio público. Advertência. Desde a página 241 até ao final, as provas deste livro não foram revistas pelo autor. Arrebatado pela morte, antes de haver dado a esta parte da sua escrita aquela última de mão, em que habitualmente ele punha a diligência mais perseverante e mais admiravelmente lúcida. Aquele dos seus amigos e companheiro de letras a quem foi confiado o trabalho delicado e piedoso de tocar no manuscrito póstumo Dessa de Queiroz, ao concluir o desempenho de tal missão, beija com o mais enternecido e saudoso respeito a mão, para todo sempre imobilizada, que traçou estas páginas encantadoras, e faz votos porque a revisão de que se incumbiu não deslustre muito grosseiramente a imortal auréola com que ficará resplandecendo na literatura portuguesa este livro, em que o espírito do grande escritor parece exalar-se da vida num terno suspiro de doçura, de paz e de puro amor à terra da sua pátria. 24 de abril de 1901. Fim da Cidade e as Serras, de José Maria Dessa de Queiroz.